também são eleitos conselheiros, né? Só que o que acontece? A gente está vendo muita dificuldade para essa eleição, porque veio uma portaria da Secretaria da Previdência exigindo inúmeros requisitos para o conselho, dentre eles a certificação dos conselheiros. É um cargo que geralmente nunca abre chapa concorrência e chega na hora da eleição, muitas vezes nós, servidores do CISPREM, temos que ir atrás de pessoas para compor o quadro e geralmente é complicado pessoas que queiram compor o quadro. Agora, ainda mais com essa portaria da Secretaria da Previdência, com essa exigência da certificação, vai ficar bem mais complicado, em razão de que as pessoas vão ter que fazer curso, vão ter que prestar provas, que são provas mais difíceis, são provas mais complicadas. E também é um cargo que hoje onera o CISPREM, né, de uma forma que a extinção desse cargo, para a transformação dele numa FG, que é a nossa proposta, em torno de 48% a 50% vai ser a redução dos custos para o CISPREM e ainda vai valorar o nosso quadro de servidores. Eu vou passar para a nossa diretora financeira, que vai explanar um pouco mais para vocês do impacto e todas as alterações que vai ter o nosso projeto. Bom dia a todos os vereadores e os demais presentes. Como a Luciana estava falando, né, nós temos esse problema, que é uma herança de quando todo o quadro, o sistema de previdência, ele não era composto por quadro próprio de servidores, que foi só a partir do concurso de 2006. Então, era uma forma que tinha no município de que fizesse a composição de um quadro para administrar o fundo de previdência na época que era. Então, todos os cargos que existiam para administrar o fundo, quando não era autarquia, eram eleitos como uma forma de tu escolher quem iria para lá, afinal tinha todos os servidores do município à disposição. O meu quadro de origem, que é tesoureira, também era eleito, contador era eleito, todos esses cargos eram eleitos. Mas não no sentido da busca de uma representatividade, e sim no sentido de que havia necessidade de que encaminhasse algum servidor para lá para compor. Com o Tribunal de Contas vindo nas auditorias, foi exigindo que o nosso quadro fosse se tornando efetivo, né? Então, foi criado o quadro do CISPREM em 2006, um quadro jovem, então. Restou esse cargo como eleito. O que acontece com isso, como a Luciana estava explanando para nós? Desde que a gente esteve lá, só houve 2 chapas de fora. A chapa é composta, mais de 20 pessoas, tá? Que são para representar no sentido do conselho, a forma que levava o conselho deliberativo do CISPREM. O que acontece com isso? O pessoal monta uma chapa, obriga os colegas, bem dizer, a participar numa composição fechada, porque tu tem que colocar teu nome junto com outras pessoas à eleição, tá? Acontece que depois a gente não consegue que as pessoas compareçam para as... Imagina, é um conselho deliberativo que toma todas as decisões do CISPREM, e a gente não consegue que tenha um conselho qualificado, no sentido, porque... como é que eu vou explicar para vocês? Tu não consegue selecionar pessoas para participar. O que acontece com isso? Hoje o CISPREM manda o pessoal para fazer paga diária, paga curso, manda o pessoal fazer curso para fazer certificação, e não tem nenhum retorno, o pessoal acaba não indo nem fazer a prova para certificar. E agora, como a Luciana explicou, com o Ministério da Secretaria, a atual Secretaria da Previdência, exige que todo o quadro diretivo, ou seja, o diretor administrativo também, tenha curso superior e a certificação, que eles ainda não decidiram, mas no mínimo CPA-10, que é um certificado, que é obrigatório, digamos, para quem trabalha com fundos financeiros, para os bancos. Ou seja, no mínimo a gente vai ter um CPA-10 aí, tá? Às vezes pode partir para um CPA-20, ou seja, uma exigência... Assim, a gente que é do quadro ali, que às vezes, quando eu participei do comitê de investimento, não é fácil de passar, né? É uma coisa que a gente vai 1, 2 vezes estudando, fazer uma prova. Então, a gente, no sentido disso, assim, e de tentar também qualificar o nosso conselho, que a gente está propondo já viemos aqui, né, há 2 anos, antes da eleição passada, fizemos essa proposição, depois o projeto foi retirado,
veio os colegas aqui que a gente quer representatividade, a gente quer representatividade. A gente tem representatividade no sindicato, né, que é para isso que tem o sindicato, e a gente tem representatividade, no DAI também eles têm o CADAI lá, o Sindiago. Então, o que acontece? O CISPREM não pode ser tratado de uma forma sindical, ele está lá, não é para atender demandas individuais de servidores, a gente está para atender o coletivo, né? Então, a gente está tentando aí valorizar o quadro e evitar que, como veio outra vez, assim, a gente teve colega eleito, não é um salário atrativo, hoje esse salário é R$4.000. Se tu fores pensar no servidor técnico do município, nenhum ganha menos do que R$4.000, então é um quadro atrativo só para o pessoal que não é técnico, que não é administrativo. E é o que ocorreu, a gente teve colegas que foram eleitos para lá, não conseguiam, porque afinal é para cuidar de licitações, das aposentadorias, não conseguiam desempenhar o serviço que tocou para todos os outros colegas acabarem fazendo. Na proposição passada que nós tivemos aqui, os colegas vieram lutar pela... não vamos deixar aprovar, não vamos deixar aprovar. Podem acreditar que não houve chapa inscrita. Ou seja, nós tivemos que sair atrás do prejuízo de novo. Então, é um cargo complicado. Faz, acho que, umas 8 ou 10 eleições que é chapa única, montada dentro do CISPREM. Então, essa é a ideia que a gente tinha de colocar uma função gratificada, que hoje já não incorpora, já não tem um impacto financeiro a longo prazo, que antes uma função incorporava e tu ia passando, virava de 1 a 5, 6. Hoje já não tem esse problema. Tá? E a ideia, então, é fazer uma função gratificada para alguém do quadro do CISPREM, ou seja, alguém que conhece as peculiaridades, já que é para administrar nossas aposentadorias, as férias, as licitações, o almoxarifado, é estritamente administrativo o cargo. Então, não há como haver uma representatividade para tu desempenhar um serviço estritamente administrativo, que é como tu ser auxiliar do diretor-geral. Né? Então, a nossa ideia com isso é diminuir custos, tá? Já que a gente vai ter 48% no mínimo de redução do custo anual, e também qualificar esse cargo. Tá? Fico à disposição para qualquer questionamento que vocês possam ter. Se funcionar, funcionou. Algum vereador se inscreve? Vereador Melado? Pode fazer a pergunta já, vereador. Pessoal do CISPREI, cheguei agora atrasado, ele estava também quebrando outro tipo de galho, né? Mas, caso CISPREI, eu sei muitas vezes, há anos faz que acompanho a eleição do diretor do CISPREI e tenho certeza que, só falando uma coisa certa aqui, faz muita eleição que não tem, só tem uma chapa só. E eu concordo que vocês têm o funcionário lá. Por quê? Porque o funcionário que vai estar lá, se vocês nomearam um funcionário e eu sou funcionário e não concordo, eu vou lá e peço, reúno um grupo de pessoas e peço que troquem ele. Não está conforme nós funcionário público, estou me colocando lá do funcionário público. Eu fui funcionário público, 4 anos. Motorista, padrão 4, e hoje podia estar aposentado lá. E sei o que é isso. Mas a gente vai enfrentar também aqueles que ficam lá atrás de um banquinho, botando pilha nos outros, dizendo, não, nós queremos ter representatividade lá, tem que ser excluído por nós, mas na hora da chapa eles não apresentam a chapa. Cansei de ver isso. Sou testemunha. E sei que muitos aqui são testemunha. Tomás deve ser testemunha disso, né? Que acontece isso. E nós vamos enfrentar ali aqueles que vão vir aqui, vão dizer, não aprove, mas eles não colocam a chapa lá. E outra, depois que entrar para lá, ele tem que aprender tudo lá. Toda a papelama do aposentado, o que o funcionário precisa, tudo ele tem que aprender. E daqui que aprende, já vai quase 1 ano para ele aprender tudo aquilo. E muitos nem se importam, só porque querem ter o cargo. Então, por que não colocar um profissional lá? E também quero que a senhora fale aí, que se sentir prejudicado os funcionários, que eles têm o poder de reivindicar ao secretário ou a esta casa aqui,
para a gente poder também trocar, que a gente sabe que tem certos funcionários também que depois de aceitarem o cargo não querem fazer nada. Vão ser bem um arroz e feijão. Entendeu? Então, isso eu quero dizer para você que assim, ó, eu sei, eu entendo, já vi. Monta uma chapa, na hora ninguém monta. E sempre é a mesma coisa. Então, isso eu queria dizer, meu pensamento. Concordo mesmo, já vi, já cansei de ver. Por quê? Porque o funcionário que está lá já sabe o que está acontecendo. Ele não precisa estar aprendendo. Entendeu? E sou testemunha de muitos pegarem o cargo lá e não saber o que fazer, e pegar um funcionário para ficar do lado para fazer a coisa que ele tinha que fazer sozinho. E já é 2 funcionários que a gente perde. Exatamente. Colocando assim, qual é a função, como a gente diz assim, digamos, se fosse um cargo que tivesse uma relevância como diretor-geral, que tem como realmente determinar o direcionamento do órgão, seria excelente a gente até colocar que fosse escolhido entre os servidores. Mas é um cargo estritamente administrativo. Como vocês todos sabem, o que a parte administrativa faz é um auxiliar do diretor-geral para ver as nossas férias, as portarias de inativação. É um trabalho estritamente burocrático. De todos os funcionários. De todos os funcionários do município. Então, mas no sentido de que não há nenhuma ingerência dele quanto à administração específica do CISPREM, no sentido da tomada de decisão, porque para isso a gente tem todo o Conselho Deliberativo e todo o Conselho Fiscal e o diretor-geral. Né? E, no fim, é para cuidar das licitações, como eu falei, do patrimônio, ou seja, algo estritamente administrativo. Isso que o vereador colocou é a pura verdade. A gente já teve colegas que foram eleitos, estiveram lá e nunca aprenderam absolutamente, não desempenharam absolutamente nada do serviço administrativo, nada. Né? Porque, geralmente, como eu digo, não é um cargo atrativo para quem é do administrativo, geralmente é um cargo atrativo para o pessoal mais do operacional. E, às vezes, a gente sabe que tem pessoas que têm vontade de aprender e há outras pessoas que não. E a gente tem tido essa dificuldade, realmente, quando vem pessoas de fora, ficam sentadas e a gente tem que acabar abarcando as atribuições e desempenhando as funções desse diretor. E outra coisa também para ponderar é que, no projeto, por exemplo, cada secretaria, o DAI, a Câmara, os servidores vão indicar alguém para compor o conselho. Então, quer dizer que, por exemplo, a Câmara, os servidores vão indicar alguém para compor o conselho do CISPREM. O DAI vai indicar uma pessoa. Então, quer dizer que vai ter uma representatividade de cada um. Isso aí não vai se perder. E numa representatividade de pessoas que têm intenção de participar efetivamente. Porque quando tu monta a chapa, tu fecha muito isso, e a pessoa, não, por favor, o colega vai lá para fechar minha chapa, para fechar, e depois a pessoa não quer participar. No caso aqui, os colegas da Câmara vão se reunir e vão indicar o nome de alguém que tenha condição de desempenhar o papel de conselheiro, que aí sim é representatividade. Né? Porque aí o conselheiro é que toma as decisões junto com o CISPREM, que assina todas as leis que vão sair, que aprova todas as políticas de investimento. Aí sim é um cargo de relevância o conselho. E se não tiver conforme, o conselho pode pedir a substituição automaticamente, que já tem a sua representatividade de cada setor do mundo. Não, é isso aí, é para explicar bem. Claro, no caso do Conselho Deliberativo, se não achar que o colega que está lá, nomeado como função gratificada, porque aí vai ser entre os servidores do quadro do CISPREM, nós estamos lá em 22, administrativo. Se o conselho não estiver receber alguma queixa de algum colega não estiver contente, aí sim o conselho pode solicitar à direção que faça alteração dessa função, porque no caso é uma função só gratificada, né? Tu nomeia e retira no momento que tu tiver intenção. Vereador Xepa. Bom dia. Peço licença. Alô, alô, alô. Alô, sou. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas, funcionários do CISPREM. Ouvindo suas argumentações, que a função é extremamente técnica, né, administrativa. Eu não estou visualizando na lei requisitos, critérios para escolha, se esse escolhido, qual o grau da instrução, qual a formação. A gente está vendo aqui só que
tem que ser um funcionário de quadro. Tá. Considerando que vai desempenhar uma função técnica, consta algum requisito para que o diretor faça essa escolha? Esses requisitos, vereador, são os requisitos que agora a nossa portaria por isso que ele não está tão fechado na lei, porque nós temos uma alteração da Secretaria de Previdência que vai entrar em vigência agora, que são essas certificações que a gente não... Obviamente que lá dentro, no momento que o diretor for colocar, esse servidor vai ter que ter a certificação. A gente colocou aí nas instruções do quadro da função gratificada, segundo grau. Por quê? Porque se nós formos colocar terceiro grau, nós só temos lá dentro o contador, o procurador e as dentistas e o diretor-geral que tem essa obrigação. Mas todos nós temos formação. Não quer dizer que o nosso cargo seja de formação superior. O meu cargo de tesoureira é segundo grau, o meu cargo de origem, no caso, tá? Segundo grau completo. No entanto, todos nós, dentro da autarquia, temos formação superior. Né? Desde a nossa servente até do primeiro ao último servidor, nós temos formação superior. Então, certamente vai ser composto por um desses servidores do quadro do CISPREM. No caso, ele vai ter que cumprir com a certificação, que a gente ainda não tem certeza qual vai ser, a CPA 10 ou não, porque isso é exigência da Secretaria de Previdência. A gente deixou um pouco mais aberto nesse sentido, não colocar essa certificação já obrigatoriamente na lei, porque a gente ainda não tem certeza qual o Ministério, a Secretaria vai determinar. Eles estão ainda não chegaram a um consenso quanto à certificação. Algum outro vereador? É Isila, né? Me diz uma coisa, aqui tem... O que vai ser dado vai ser uma função gratificada, é isso? Isso. Tá. Essa função gratificada do CISPREM, ela é prerrogativa do diretor-geral ou de quem estiver em exercício da Prefeitura Municipal, no cargo de prefeito municipal, que dá ou tira essa função gratificada? É do diretor-geral da autarquia. Diretor-geral. É o diretor-geral da autarquia. Tá, O diretor-geral da autarquia, né, ele é nomeado pelo prefeito municipal. Isso, exatamente. Tá. Eu te pergunto, essa troca, essa substituição que fala aqui, acho que na justificativa de vocês, outro fator importante no modelo proposto é a possibilidade de haver a troca da indicação em caso de interesse pelo ocupante da vaga. Sim, na verdade, assim, vereador, presidente, é uma colocação até que a gente vem há bastante tempo assim, ó. Às vezes os próprios colegas ou o pessoal que é difícil de quem está de fora, assim, vocês podem achar assim, ó, hoje quando a gente fala desse SPREM, a gente fala, quem pensa em administrar livramento tem que pensar nisso, porque nós somos o maior credor do município, né? Não pode se pensar livramento hoje sem pensar no CISPREM. A gente faz essa colocação porque realmente é um problema muito grande para o município. E aí os colegas até colocam para nós assim, o diretor do CISPREM tem que ser funcionário, o diretor-geral do CISPREM tem que ser funcionário. Eu posso dizer para vocês que todas as vezes que nós tivemos diretor do CISPREM funcionário, não foi melhor do que a colocação do servidor CC. Eu, como servidora, posso colocar isso, por quê? O CC, quando chega lá, isso todos, a gente não pode falar de um CC, todos eles acabam entrando, porque a gente é muito defensor do CISPREM. Então, todo diretor-geral que chega lá escuta muito as colocações, graças a Deus, até hoje, escuta muito as nossas colocações, coisa que, às vezes, colega fica lá fazendo para não perder o cargo, para não voltar para o seu cargo de origem. O CC ele sabe que tem aquele prazo determinado. Então, nesse sentido, eu sou bastante defensora de que o cargo do diretor-geral mantenha-se CC. E explico isso para vocês por quê, porque o CC ele tem um tempo determinado, ele sabe que ele vai passar, e se a gente, às vezes, coloca um colega nessa situação, ele fica fazendo jogo de cintura para não voltar para o cargo de origem, para se manter naquele cargo, já que ele pode permanecer sempre. E todos os CCs que nós tivemos hoje no CISPREM foram, posso dizer assim, com toda certeza, vestiram a camiseta do CISPREM, muitas vezes contra a prefeitura. A gente não pode fazer mais e exigir mais do CC nesse sentido, porque, vocês sabem,
Até a gente sempre propõe assim a ideia de que um dia esse cargo seja indicado pelo prefeito e não possa ser demitido por um período, como agora o Banco Central também está querendo fazer, como o Ministério Público da União. Essa era a ideia que a gente tinha aqui, de um dia alterar a lei para que o prefeito nomeie e tenha um mandato fixo para que ele não possa ele ser demitido, porque realmente o CC que chega lá sempre é a favor da autarquia. Isso porque a gente é muito fechado na defensiva do CISPREM, entendeu? Na defesa do CISPREM. Então, é muito difícil que um diretor-geral nomeie um colega, que esse colega já é lá de dentro, é da defesa do CISPREM, mas digamos que ele não faça jus, né? Que ele não faça jus, que ele não desempenhe as funções como deveria. Geralmente, o diretor sempre ouve o quadro do CISPREM. Isso a gente não pode reclamar jamais. Não, eu te faço essa pergunta porque o receio é esse. Daqui a pouco não tem eleição que se cobra representatividade, mas talvez de 4 em 4 anos mude. Né? Porque hoje está a Luciana, daqui a 4 anos pode não ser a Luciana, e a gente sabe que o CISPREM é fechado, e te coloca um caso que não tem nada a ver com esse projeto, mas tem pessoas, CCs boas dentro do CISPREM, como era o caso do Pedro, que ficou 20 anos dentro do CISPREM, passou por quantos governos? E completou 20 anos e colocaram para a rua. Mas aí foi por uma questão de exigência da portaria, da exigência de qualificação do Ministério, do Secretaria da Previdência, que é a certificação superior, né? Claro. Ele não tinha ensino Ele superior. não tinha o superior. Por isso que ele teve que sair. Então, só o receio meu é nisso aí. O projeto é bom, né? Traz economia para o município, somente essa questão que fala aqui, que só se for de vontade do funcionário vai existir essa troca. E, na verdade, se trocar o gestor, o prefeito, ele indicar um diretor para o CISPREM, que é um cargo CC, esse cargo que é do diretor administrativo, ele também pode ser alterado. Para um servidor do CISPREM. Sim, Ou seja, claro, vai para o trocar servidor do entre nós CISPREM. mesmos Sim. ali, né? Para um servidor. Ele pode, em qualquer momento, o diretor, se achar que o colega não está desempenhando as funções como deveria, ele vai alterar para outro servidor do quadro do CISPREM. Porque a ideia é que seja dentro desse quadro administrativo ali, né? Perfeito. Senhor presidente, eu acabei de dizer isso aí, ó. A minha preocupação, eu não tenho preocupação com o prefeito se colocar A, B ou C, direita, esquerda, canhota, para mim não me interessa. Só que eu tenho que confiar no conselho. Porque o funcionário nosso daqui vai nos representar nós. Lá ele vai ter voz. E que a gente poucas vezes usa isso aí, que nós nem sabíamos que tínhamos isso aí, né, presidente? A gente não sabe que nem aqui na Secretaria, aqui na saúde, aqui, nas reuniões da Santa Casa. Nunca nos querem. Mas quando precisam, vem correndo para cá nos pedir. Então eu tenho que confiar no conselho. Então, tendo conselho, pode ser diretor A, B, C, eu volto a repetir, tá, que eu vou procurar o meu conselho. Tá? O funcionário daqui, vou conversar muito com ele para ver como é que está a situação, como é que está o andamento lá. E eu sei que vocês são fechados, sim, porque se não fosse vocês, nenhum candidato que teve até hoje de prefeito não estaria em pé ali. Isso é certeza. Então, vamos ser conscientes, pensar na economia e pensar no futuro. Com pouca coisa, a gente tem que se unir e pensar no conjunto. Na cidade, nos funcionários, aqueles que muitos deram por Santana do Livramento. Então, esse é o meu pensamento e eu vou confiar muito no Conselho. Para referendar o que o senhor colocou, que a gente fica vendendo o nosso peixe aqui, mas a gente é um dos poucos, não sei se não o único órgão do município, né, que com toda a dívida que tem, com todos os problemas, que hoje o nosso problema do CISPREM é a falta de recurso. Nós temos aí mais de 8 anos sem nenhum apontamento do Tribunal de Contas quanto ao serviço desempenhado e na gestão dos diretores. Né, todos os diretores que têm passado por lá, né, não têm apontamentos. Né, então, só para isso, ratificar o que o senhor falou, no sentido de que a gente tem um quadro administrativo bastante qualificado. Né, a gente pega junto, realmente veste a camiseta da autarquia, e é nessa defesa que a gente quer modificar isso aí. É como o senhor disse, a representatividade está na escolha do Conselho e a gente pretende, com essa liberação de uma chapa, qualificar o Conselho. Né? Porque aí tu vai lá, a gente manda um ofício para a Prefeitura, que ela mande lá, os colegas escolhem alguém que esteja disponível e que queira realmente lutar pelos interesses. Porque aí sim, Conselho Deliberativo a gente está falando realmente de quem tem poder dentro da autarquia.
junto com a direção. É quem aí veta os atos da direção, quem aprova todos os atos dentro da autarquia, né? E não o diretor administrativo, que é um cargo de auxílio do diretor-geral apenas. Me inscrevo, senhor presidente. O Rafael. Antes de passar para o Rafael, só uma pergunta, né? Eu estava conversando com a Luciana. Está sendo tomada algum tipo de providência pelo CISPREM? Porque a gente vê falar muito o seguinte, né, que os prefeitos colocam a mão no fundo do CISPREM. Se vocês estão tão fechados assim, como é que ocorre essa liberação através do Conselho para mexer nesse fundo? Porque todo mundo reclama. Na verdade, é porque, assim, tanto que a gente fala que a gente é fechado, que até há pouco tempo ninguém sabia que não havia essa exigência de que houvesse autorização para usar o fundo. Porque a gente sempre diz, não pode mexer no fundo, não pode mexer no fundo. Claro que, com o tempo, as pessoas vão tomando conhecimento. E, na verdade, o fundo ele é realmente para pagar as aposentadorias e as pensões. Tá? Não pode ser usado para nenhum outro custo, mas é para isso. Nós sempre conseguimos que não mexessem. Mas chega o pessoal mais instruído de fora e acaba se dando conta que não é necessária a aprovação do Conselho e não é necessário nenhuma autorização para que tu use esse recurso para pagar a folha de inativo e pensionista, né? E isso a gente é completamente contra, né? A gente tem manifestações que a gente colocou solicitando ao prefeito que não fizesse a utilização do fundo, mas realmente a gente não tem essa ingerência, esse poder dentro de vetar, né? Infelizmente, a gente deveria ter aí 250 milhões no fundo, e o fundo seria, só o rendimento dele ia pagando a folha do inativo, que hoje é de 3 milhões. Infelizmente, a gente não tem. Temos que mudar, então. Vereador Rafael. Sim, é que até a gente tem projetos que não é, digamos, da gente, né? Tem projetos agora para tentar fazer uma reformulação, que até o pessoal fala assim, vamos fazer uma reforma de previdenciária. Não é uma reforma previdenciária para o servidor, né? Seria uma reforma interna, agora com a Câmara, que vai vir um projeto, mas está em estudo, né? Para isso. Não vai ter nenhum reflexo para o servidor, mas a gente quer organizar administrativamente interno para fazer algo mais fechado nesse sentido. Mas isso, se eu for colocar agora para vocês, é um assunto muito amplo que tem que ser bastante discutido com a Câmara quando do projeto vier para cá. Está em análise ainda, tem uma empresa contratada fazendo os estudos para tentar viabilizar o CISPREM, né, isso tudo com aval da Secretaria da Previdência e, posteriormente, depois de passar pelo Legislativo, se aprovado, volta para lá para eles referendarem, né, mas é um assunto bastante amplo e a gente quer fazer neste novo projeto que virá, com o tempo para cá, de deixar isso mais amarrado realmente, né, para que não haja essa possibilidade de estar sem haver o aporte, haver a retirada. Porque haver a retirada é para isso o fundo, mas deveria pelo menos haver o aporte, né? Vereador Rafael, convido o vereador Melado para assumir a presidência dos trabalhos. Eu vou ter que sair um minutinho, vereador. Bom dia a todos, obrigado pela visita de vocês. A minha pergunta é aqui nas justificativas, segundo parágrafo aqui, né, no finalzinho do segundo parágrafo. Os próprios servidores da autarquia são unanimemente favoráveis à transformação do cargo em função. Tiveram uma reunião de vocês, isso foi deliberado? Como é que foi que chegou nessa questão unânime aí? É que isso é um projeto dos próprios servidores, né? Quando a gente vem aqui com um projeto, outra vez veio, é um projeto do diretor-geral, não, é um projeto do prefeito. A gente tem que passar pelo executivo para mandar o projeto para cá, mas isso é um projeto que a gente vem lutando há anos, os servidores, justamente porque a gente é que sofre as consequências de quando vem o pessoal, da dificuldade, gente, de tu teres uma reunião num conselho deliberativo, e por mais que a maioria dos colegas sejam solícitos e a gente chame, mas tem essa dificuldade de não... às vezes os colegas chegam lá do conselho fiscal, do conselho deliberativo. Eu, se fosse conselheira, a gente tem que tomar pé da situação, tem que ter conhecimento, e a gente não tem essa colocação dentro da autarquia, do pessoal participativo, né? Então, a gente mesmo sofre as consequências de fazer uma reunião e ter que andar correndo atrás dos conselhos para ter um mínimo de quórum para deliberar os assuntos. A gente é que sofre quando
o servidor eleito não desempenha as funções e a gente que tem que abarcar as comissões todas. Então, é um projeto dos servidores do CISPREM. Tomás. Vereador Tomás. Bom dia, presidente Luciana e demais colegas vereadores. Eu acredito que tu já respondeu, mas só para registrar. Nós aqui, o Legislativo, até para contribuir, podemos ajudar no sentido de que o Executivo não tenha o aporte desses valores do CISPREM, que ele possa seguir com os seus valores sem o Executivo. Eu acredito que tu já me respondeu, mas só para deixar registrada a possibilidade de que nós possamos ajudar nesse sentido. Vereador, legalmente hoje, pelas leis vigentes, não há essa possibilidade de interferência, porque o fundo seria criado para pagar, né? O que sim é que a gente tem que ter essa união, e não só os servidores, de fazer a pressão para que não seja utilizado, né? Bom, desculpe? Alguma sugestão que possamos dar, quem sabe, agora, ao Executivo? Isso assim, nessa gestão ainda não houve nenhum tipo de solicitação a respeito, né? A intenção da prefeita parece ser pagar, o que hoje, digamos assim, é quase inviável pagar o mensal, por isso que tem um projeto, uma análise de um projeto de uma segregação de massa, que isso, se eu falar, vai ser de forma liviana, porque eu ainda não tenho conhecimento total de como será feito, mas é neste projeto que vai ser amplamente discutido com o Legislativo, quando estiver pronto, está uma empresa técnica em estudo, né? Não sei se vocês já ouviram falar da segregação de massa. Sim, isso, na verdade, a gente está atrasado em pensar fazer, vereador, porque talvez se nós tivéssemos feito... 2019. Claro, desde o ano passado a empresa está contratada para estudo, né? Mas aí, como houve essa troca de governo e tudo, eles agora pediram um prazo para a diretora, em alguns dias eles devem estar enviando. Mas é um projeto que, se nós tivéssemos feito há um tempo atrás, talvez a gente não tivesse na dificuldade que hoje a gente está. O CISPREM é um assunto para a gente discutir, digamos, a manhã inteira, né? Hoje a prefeitura não consegue aportar o mensal, né? São 70% sobre a folha. Vocês imaginam, a gente, como pessoa privada, lá paga 12% sobre o nosso funcionário. Hoje o município tem que pagar 70% sobre a folha do funcionário, né? É algo inviável, mais toda a contribuição mensal. Esse projeto, quando vier para cá, para que os colegas, às vezes, ouvem aqui a gente falar a respeito, vamos mandar para o INSS, vamos fazer uma reforma da Previdência, é algo que não vai mudar em nada a parte externa do CISPREM, e sim somente como é que as verbas serão separadas, tá? Dentro da autarquia. Para os jovens, constitui um novo fundo, para os mais velhos, a prefeitura arcar até o final. Como já é hoje, porque hoje a prefeitura está arcando com todo o inativo. Mas é algo bem mais complexo que a gente teria que discutir uma manhã inteira aqui, e vai ser discutido isso. Com certeza a gente vai precisar do apoio e de que vocês tenham um amplo conhecimento a respeito disso, porque é, como eu digo, talvez um fôlego para o município, né? Porque hoje a gente tem boa parte do nosso orçamento tem que ser utilizada para pagamento das contribuições, porque 70% vocês imaginam, né? Numa folha de 4, 5 milhões, quanto isso representa, mais a contribuição do mês, e mais os parcelamentos que hoje a gente tem aí, que dão quase 2 milhões de reais só as parcelas mensais. Rafael. No parágrafo... Artigo 10 ali, né? Na mudança ali do preenchimento dos cargos que integram o Conselho Deliberativo, fica condicionado à representação da folha corrida de antecedentes criminal, civil e administrativo. Vocês tiraram esse finalzinho ali, né? Só ficou em antecedentes criminais. Por quê? Qual foi aí o entendimento novo aí? No artigo 10 ali, no finalzinho ali. Finalzinho da folha aí. Eu acredito que tenha havido, não fui eu que redigi, tá? Mas eu acredito que tenha havido, sem querer, a supressão disso aqui, porque isso para nós é algo muito importante. Perfeito. Tá? Se não veio no projeto aqui, eu solicito, não sei
desculpa me colocar aqui, porque eu não sei como é que funciona aqui na casa, se a gente pode retificar, ou se vocês fazem a retificação, porque para nós é muito importante que tem de antecedentes criminais. Não? Não, os antecedentes criminais estão junto. O que saiu foi... Desculpa, o nosso procurador que está presente ali pode dar uma explicação melhor a respeito. Perfeito. Tem alguém inscrito? Bom, pessoal, eu vou falar para vocês aqui, ó. Já que desde o ano passado essa matéria está vindo aqui para ir para os vereadores velhos, sou eu aqui, o Galo. Tá. A gente já estava bem informado sobre esse assunto que foi debatido aqui. Tá? Então, o que acontece? Nós temos que pedir urgência. Porque tem eleição agora, tem que ser antes da eleição. Se ninguém pedir, eu vou pedir urgência. Alguém se prontifica e pedir urgência para tramitar? Eu peço urgência, senhor vereador. Muito bem. Então está ali o vereador pedindo a urgência. Não, mas um vereador só dá. Tá bom aqui para tramitar. Eu agora não podia, porque me dei conta do presidente. Ia passar para um de vocês. Tá bom? Era isso, vereador? Alguém tem que falar últimas palavras? Era isso? Posso encerrar, então? O senhor quer estar para vir? Não, ninguém mais quer. Agradecemos a oportunidade, né, na verdade, agradecemos sempre, né, porque o CISPREM sempre que vem aqui é muito bem recebido e nos colocamos à disposição de todos os vereadores lá no CISPREM, né, como eu digo, é um assunto importante no município, né, e a gente convida vocês a sempre participarem, né, estarem sempre por dentro do que acontece, e assim que a gente tiver esse outro projeto, a direção vai trazer para cá, né, encaminhar e para o pessoal aí dar o apoio que sempre nos deu aqui no Legislativo. Muito obrigada. Convido os vereadores que quiserem nos visitar, o CISPREM está de portas abertas para recebê-los. Presidente, só agradecer também a oportunidade do comparecimento de todos os colegas vereadores, né, que prontamente estão aqui para receber essas informações e todos os esclarecimentos da dúvida deste projeto de lei número 46 e de outros que virão também. Aí pode ter certeza que haverá outras reuniões nesse sentido para que esteja tudo às claras. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, me comunicou aqui o presidente que, segundo o presidente do sindicato ali, ele quer reunião terça-feira, às 9 horas. Conosco, dizem que não são totalmente contra, não são, mas querem ouvir os funcionários. Os senhores estão convidados, terça-feira às 9 horas. Amanhã? Por que amanhã? Foi pedido porque vai ser pedido urgência a tramitação aqui. Se decidiu entre nós aqui, os vereadores, porque dia 5 tem eleição, se não me engano, né? Quando é a eleição lá? Até o último dia? Então nós temos em 21. Dá para ser terça-feira que vem? Dá sim. Ou não? Soma-se, cabeça pensante. Hoje é 22. Mas por que não pode ser na quarta de manhã, às 9 horas, chegando com ele? Presidente, foi ele que pediu essa data. Se não der para ser essa data, não, a gente comunica, e a gente pede que ele tente antecipar. Isso aí. Porque já tinha decidido antes o senhor vir com a proposta dele aqui, decidi pedir, e foi o vereador Romarinho ali que eu ia pedir, mas ele, como eu estava presidente, não podia, ele pediu. Aí conversamos com ele para ser antes, nós estamos à disposição de conversar com todos aqui. É a nossa obrigação, como representante do Legislativo. Tá bom, pessoal? Então, se eu puder marcar uma data aí. Então, não tem mais nada tratado, eu vou encerrar a apresentação. E desculpa o meu grosseria, mas eu sou assim.